Existe algo acontecendo na sua frente todos os dias, e você não está percebendo o tamanho disso. Não parece perigoso, não parece sério. Na verdade, parece leve, divertido, até inofensivo. São vídeos curtos, narrativas simples, conteúdos que você consome quase sem pensar. Você ri, se distrai, passa para o próximo. E repete isso dezenas, às vezes centenas de vezes por dia. Mas agora para por um segundo. E se isso não for apenas entretenimento? E se isso for um sintoma? Não de um problema individual, mas de uma mudança estrutural na forma como a mente humana está funcionando. Toda vez que você consome algo, seu cérebro não apenas recebe informação. Prazer, meu nome é Fael e vou te mostrar tudo isso. Ele aprende um padrão. Ele aprende o que é relevante. Ele aprende quanto tempo deve focar. Ele aprende o que merece atenção. Agora imagina isso acontecendo milhares de vezes, todos os dias, sem pausa, sem filtro, sem consciência. Isso não é neutro. Isso molda você. E quando milhões de pessoas passam pelo mesmo processo, isso deixa de ser comportamento individual, vira fenômeno social. E é aqui que o tema deixa de ser leve, porque talvez o problema não seja o conteúdo em si, mas o tipo de mente que esse conteúdo está criando. E essa é a pergunta que quase ninguém está fazendo. O que acontece com uma sociedade que perde a capacidade de aprofundar? Para entender o que está acontecendo agora, você precisa entender um princípio básico. O ser humano se adapta ao tipo de informação que consome. Isso não começou hoje. Na antiguidade, por exemplo, o conhecimento era transmitido oralmente. Debates longos, discussões filosóficas. Tempo era necessário para entender uma ideia. Pensadores como Sócrates não ensinavam respostas rápidas. Eles faziam perguntas. E essas perguntas exigiam algo raro hoje: reflexão. Depois vieram os livros e com eles uma nova forma de pensar, linear, profunda, conectada. Você precisava acompanhar uma ideia por páginas, precisava sustentar a atenção, precisava construir raciocínio. Agora compara isso com o presente. A informação não é mais escassa, ela é excessiva. E mais importante, ela é fragmentada. Você não acompanha uma ideia, você consome pedaços. E isso muda completamente a estrutura do pensamento. Você deixa de pensar em profundidade e começa a pensar em estímulos. Nada disso é por acaso. Existe um sistema por trás dessa mudança. Plataformas digitais não são neutras. Elas são projetadas com um objetivo claro: manter sua atenção pelo maior tempo possível. E para fazer isso, elas utilizam algo muito específico: aprendizado de comportamento. Cada clique seu, cada segundo assistido, cada vídeo que você repete, tudo isso vira dado. E esse dado alimenta algoritmos que aprendem rapidamente. O que te prende e o que mais prende não é profundidade, é novidade, é emoção rápida, é estímulo constante. Isso ativa um sistema químico no seu cérebro, dopamina. Mas aqui está o ponto crítico: dopamina não é prazer, é antecipação de recompensa. Então o seu cérebro entra em um ciclo: busca recompensa, e isso cria um padrão. Você começa a precisar de estímulos constantes para se sentir engajado. E tudo que exige tempo, esforço e paciência começa a parecer chato. E isso não é escolha consciente, é condicionamento. Existe uma mudança silenciosa acontecendo que redefine completamente o conceito de poder. No passado, poder era território. Depois virou capital. Hoje é atenção. Quem controla a atenção, controla comportamento. E isso não é uma metáfora. É uma realidade mensurável. Empresas não estão competindo apenas por dinheiro, estão competindo pelo seu tempo, pela sua mente, pelo seu foco. E aqui entra um ponto crítico que quase ninguém percebe. Você não está apenas consumindo conteúdo, você está sendo treinado por ele. Cada segundo que você passa assistindo algo molda seu padrão mental. E quanto mais rápido, fragmentado e emocional esse conteúdo for, mais ele se torna eficiente em capturar você. Isso cria um cenário inédito na história humana. Pela primeira vez, milhões de pessoas estão sendo expostas ao mesmo tipo de estímulo, de forma contínua e personalizada. Isso significa que o sistema não apenas distribui conteúdo, ele adapta o conteúdo para aprender você, especificamente. E isso gera uma consequência profunda. Sua atenção deixa de ser sua. Ela passa a ser direcionada, guiada, manipulada, de forma invisível. E quando você perde controle da sua atenção, você perde algo ainda maior: a capacidade de decidir conscientemente. Porque decisão exige foco, e foco exige controle da atenção. Sem isso, você reage. As perdas desse processo não são óbvias. Você não acorda um dia e percebe que perdeu sua capacidade cognitiva. Acontece de forma gradual, silenciosa, quase imperceptível. Mas os efeitos são profundos.
redução da capacidade de concentração, dificuldade de sustentar pensamento complexo, impaciência com processos longos, necessidade constante de estímulo, e isso começa a impactar áreas críticas da vida. Aprendizado fica mais superficial, decisões ficam mais impulsivas, relacionamentos ficam mais rasos. E o mais perigoso, você se adapta a isso e passa a achar normal. Esse é o ponto onde o problema se consolida, porque quando algo se torna normal, ele deixa de ser questionado. E quando não é questionado, ele se perpetua. Isso cria um ciclo: consumo, adaptação, normalização, repetição. E quanto mais esse ciclo roda, mais difícil fica sair dele. As perdas desse processo não são óbvias. Você não acorda um dia e percebe que perdeu sua capacidade cognitiva. Agora entra um ponto essencial para manter a honestidade intelectual. Narrativa oficial. Isso é evolução tecnológica. Democratização do entretenimento. Acesso ilimitado à informação. E isso não está totalmente errado. Nunca foi tão fácil aprender algo novo. Nunca foi tão fácil acessar conhecimento. Nunca foi tão fácil se conectar. Mas a visão crítica levanta outro ponto. Acesso não garante profundidade. Velocidade não garante compreensão. Quantidade não garante qualidade. E aqui está o conflito. O mesmo sistema que pode educar, também pode superficializar. E o problema não está na ferramenta, está na forma como ela é usada. E no incentivo por trás dela, se o objetivo é retenção máxima, o conteúdo tende a seguir um padrão mais simples, mais rápido, mais emocional, e isso entra em choque direto com o pensamento crítico. É fácil cair em extremos nesse tipo de análise. Um lado diz: isso está destruindo tudo. Outro diz: isso não tem impacto nenhum. Ambos estão errados. A realidade é mais complexa. Nem todo conteúdo curto é ruim. Nem todo entretenimento superficial é prejudicial. O problema não é o formato isolado, é o padrão de consumo contínuo sem consciência. Consumir algo leve, ocasionalmente, não gera problema, mas transformar isso no padrão dominante muda a estrutura mental. Então o ponto não é demonizar, é entender o efeito acumulado, porque é o acúmulo que transforma comportamento. Agora pense em algo ainda mais sério. Adultos ainda têm uma base cognitiva formada. Mas e quem está crescendo agora? Crianças e adolescentes estão sendo expostos desde cedo a esse padrão de estímulo. Recompensa rápida, atenção fragmentada, estímulo constante. E isso molda o cérebro em desenvolvimento. Neuroplasticidade significa que o cérebro se adapta ao ambiente. E se o ambiente é fragmentado, o cérebro se torna fragmentado. Isso pode gerar dificuldade de foco prolongado, menor tolerância à frustração, necessidade constante de estímulo. Isso não é culpa individual, é contexto. Mas entender isso é essencial, porque o impacto não é apenas individual, é geracional. Existe uma mudança silenciosa acontecendo dentro da sua mente que você não percebe diretamente. Você ainda consegue pensar, ainda consegue tomar decisões, ainda consegue aprender. Mas a qualidade desse pensamento está mudando. Antes, o raciocínio era contínuo. Você conseguia sustentar uma ideia por minutos, às vezes horas, conectar conceitos, expor coisas profundas. Agora observa o padrão atual. Pensamentos interrompidos, atenção dividida. Dificuldade de manter linha de raciocínio. Isso acontece porque sua mente está sendo treinada para processar fragmentos. Vídeos curtos, informações rápidas, estímulos constantes. Cada interação reforça um comportamento. Não fique muito tempo nisso. Existe algo novo logo em seguida. E isso cria uma expectativa interna. Seu cérebro começa a rejeitar tudo que não entrega estímulo rápido. E quando você não questiona, se aceita. E isso muda completamente sua relação com o mundo. Profundidade não é apenas uma habilidade intelectual. É a base de tudo que constrói valor real. Você só aprende com o tempo. Refletir exige esforço. Entender exige paciência. E tudo isso entra em conflito direto com o modelo atual de consumo. Porque o sistema recompensa o oposto: rapidez, simplicidade, estímulo imediato. E isso cria uma inversão perigosa. O que é fácil se torna padrão. O que exige esforço se torna exceção. Com o tempo, o cérebro começa a evitar o que é difícil. Leitura longa parece cansativa. Estudo profundo parece pesado. Reflexão parece desnecessária. E isso não é falta de capacidade, é adaptação. Mas essa adaptação tem um custo alto, porque sem profundidade, você não constrói conhecimento sólido. Você apenas acumula informação superficial. E informação superficial não sustenta decisões complexas. Existe uma mudança cultural acontecendo que redefine a relação com o tempo. Antes, valor estava ligado ao processo. Hoje, valor está ligado à velocidade.
Tudo precisa ser rápido, tudo precisa ser imediato, tudo precisa ser agora. E isso afeta mais do que comportamento, afeta expectativa. Você começa a esperar resultados rápidos em tudo. Aprendizado, relacionamentos, carreira. E quando isso não acontece, surge frustração. Mas a frustração não vem da realidade, vem da expectativa distorcida, porque processos reais não são instantâneos. Desenvolvimento leva tempo, construção leva tempo, transformação leva tempo. Mas sua mente, condicionada ao imediato, começa a rejeitar isso. E isso cria um padrão perigoso. Abandono precoce. Você começa algo, não vê resultado rápido, desiste e repete esse ciclo. Agora amplia isso para o nível coletivo. Não é apenas você. São milhões de pessoas passando pelo mesmo processo. Pensamento fragmentado, baixa profundidade. Consumo superficial. E isso começa a moldar a cultura. Discussões ficam rasas. Debates ficam polarizados. Ideias complexas são simplificadas ao extremo. E o espaço para nuance diminui. Tudo vira, certo ou errado, rápido ou ignorado, simples ou descartado. E isso empobrece o pensamento coletivo, porque sociedades evoluem através de ideias complexas. E quando a capacidade de lidar com complexidade diminui, a qualidade das decisões também diminui. Essa preocupação não é inédita. Ao longo da história, diversos pensadores alertaram sobre os efeitos do ambiente na mente humana. Friedrich Nietzsche já questionava como a cultura molda o indivíduo. A ideia de que o ser humano é influenciado pelo meio não é nova. O que mudou foi a escala. Nunca antes houve um sistema tão eficiente em capturar a atenção em massa. Nunca antes houve tanta repetição de estímulos. E nunca antes isso aconteceu de forma tão personalizada. Então o princípio é antigo, mas o impacto atual é exponencial. Aqui começa a parte mais importante. Perceber muda o jogo. Enquanto algo é invisível, ele controla você. Quando se torna visível, você ganha escolha. Consciência não elimina o problema, mas cria distância. E essa distância permite algo essencial. Decisão, você pode continuar consumindo, mas agora entende o impacto. E isso muda a forma como você olha o conteúdo. A solução não é eliminar a tecnologia. Isso seria irreal. A solução é ajuste consciente. Limitar, criar espaços de foco profundo, reintroduzir conteúdo complexo, pequenas mudanças, já alteram o padrão. Nem tudo precisa ser profundo, nem tudo precisa ser leve. O problema não é o tipo de conteúdo, é o desequilíbrio. Quando o superficial domina completamente, a mente perde capacidade de contraste. E sem contraste, não existe escolha consciente. Se o padrão atual continua, mais estímulo, menos atenção. Mais consumo, menos reflexão. Isso não é catástrofe, mas é uma mudança clara na forma de pensar. Existem dois caminhos possíveis. 1. Intensificação. Sociedade cada vez mais superficial. 2. Reação. Valorização crescente da profundidade. Ambos são plausíveis. Se você entendeu a mensagem, se inscreva no canal e deixe seu like. Segue o vídeo. No final, isso não é sobre proibir conteúdo. Não é sobre julgar quem consome. É sobre entender o impacto. Porque tudo que você consome te molda. A pergunta não é, isso é bom ou ruim? A pergunta é, isso está te tornando mais consciente ou mais automático? E essa resposta, mesmo que você não perceba, veja esse vídeo aqui que eu preparei para você. Clica no banner e te levo lá.